Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente começa aí a apostila 4. Se vocês por acaso não tiverem a apostila física, né, só acompanhar a online lá no site do Eleva e fazer as anotações no caderno. Não esqueçam que isso é muito importante. Então vamos assim, vamos começar o capítulo, que eu nem falei aqui para vocês, é o capítulo 24, que trata de variação linguística. O que seria variação linguística? O próprio nome já diz, né? É uma variação, são várias coisas. Conforme é linguística, é várias coisas através da língua. É mais ou menos essa a nossa teoria, né, do significado dessa variação. São vários tipos de língua. Ah, professora, você está dizendo com relação, né? É que a gente tem alguns países e cada país fala uma língua. Não, não é isso. Nós vamos falar sobre a variação linguística do nosso país, né? Vamos falar dessa variação no Brasil. Então, olha ali, ó, vamos acompanhar aqui a leitura. Chama-se variação linguística esse movimento natural da língua que faz com que o mesmo idioma seja usado de maneiras diferentes, seja variável conforme a pessoa, o lugar, o momento em que a comunicação acontece. Então, isso aqui é muito importante quando a gente fala de comunicação, né? Então, ele fala aqui, ó, faz com que o mesmo idioma, ou seja, o nosso idioma, né, ele seja usado de maneiras diferentes. Então, eu estou dizendo que no Brasil, né, nós usamos a língua portuguesa, né, que é o idioma português, de várias maneiras. Isso acontece por quê? Porque dentro do Brasil tem várias formas, eu não digo só de região, né? A gente foca também em uma região só. Eu posso fazer também em um grupo só. Então, assim, eu não digo isso quando eu falo de maneiras diferentes, em várias formas, eu não estou especificando, né? Porque no Brasil existem vários lugares, vários estados, e cada estado vai falar de uma maneira diferente. Não, eu não estou falando desse dialeto diferente, né? Eu estou falando que nós utilizamos, né, a nossa língua de maneiras diferentes. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu, Luana, né, falo com vocês, falo com a direção da escola de uma forma. Eu falo com os meus amigos, com os meus filhos, com os meus parentes de uma outra, né? Acontece também. A forma com que a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo de vocês. Falam entre vocês, né? Ou vocês falam da mesma forma que falam entre vocês, vocês falam da mesma forma com o presidente da República ou com o juiz, né? Não, não fala. Por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas, né, a gente tem que dar um tratamento diferenciado. Podemos, a gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente não precisa nem falar de juiz ou de presidente. A gente fala mesmo, por exemplo, da direção da escola, né? Vocês não vão chegar lá para a Beth e para a Alane e falar da mesma maneira que vocês falam com um colega de sala. Então, assim, isso é uma variação. Então, a gente fala de formas diferentes, tá? Então, o que acontece? Acompanha aqui, ó. Variação linguística. É um movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural, no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Então, olha só. Aqui, eu estou falando com vocês o seguinte, que essa variação, ela pode acontecer de três formas diferentes. Ó, o histórico, o geográfico e o sociocultural. O sociocultural é um desses exemplos que eu dei para vocês, né? Isso aí da maneira com que a gente fala com as pessoas. Então, isso é o sociocultural. Já o geográfico, que é o regional, é aquele que cada região fala de uma maneira diferente. Vocês percebem, por exemplo, que o paulista ele tem um dialeto diferente do que o nosso
carioca, né? Que lá no Nordeste tem-se, às vezes, uma linguagem que quando a gente chega lá a gente não sabe uma coisa ou outra, né? No Sul, a mesma coisa. Então, assim, os geográficos são as regiões do nosso país. Cada região, né, tem uma forma de falar. E o histórico? O histórico, ele é uma linguagem histórica, né? Então, é uma linguagem passada. Professora, eu não entendi muito bem. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender. Como a gente vai ver um por um, vamos analisar com calma, né? Então, vamos partir para a primeira variação, que é sociocultural, que a gente chama de variantes sociais. Algumas informações que a gente está vendo aqui, tá lá na apostila de vocês. Eu copiei de lá para facilitar o acompanhamento. Então, diz assim, variedades sociais, que aqui, né, deixa eu colocar em destaque. Cadê a nossa caneta? Eu pulei. Deixa eu trocar aqui a caneta. Eu só vou também trocar de cor da caneta, porque ela está em vermelha. E em vermelha é o que está destacado, ó. A primeira que a gente vai ver é essa aqui, ó, as variantes sociais, que é a cultural. E aí diz assim, variedades sociais compreendem todas as modificações da língua, produzidas pelo ambiente que se desenvolve o falante. Neste âmbito, interessa, sobretudo, o estudo dos socioletos, os quais se devem fatores como classe social, educação, profissão, idade, procedência ética e etc. Em certos países onde existe uma hierarquia social muito clara, o socioleto da pessoa define a qual classe social ela pertence. Isso pode significar uma barreira para a inclusão social. Então, olha só, o que ele está dizendo aí? Ele está nos afirmando que essa variante social, ela é uma variante que abrange diversas classes sociais, né? E de diversas maneiras. Até porque não quer dizer que uma classe social vai falar diferente da outra, não é isso. Né? A gente não pode usar a discriminação. O que a gente chama, né, de preconceito, essa discriminação na língua se chama de preconceito linguístico. Então, eu não vou usar esse tipo de preconceito. Eu vou simplesmente mostrar que na nossa língua existem maneiras, né, diferentes de ser colocado a fala. Isso é o que a gente vai dizer. E dentro dessa variante social, ela abrange toda essa classe dominante e dominada, que é a classe social, né? Tanto a alta, quanto a média, quanto a baixa. E, além disso, dentro disso, abrange diversas coisas, como eu dei o exemplo ali da idade, da profissão. Então, assim, vocês precisam ter isso em mente, né? Social vem de sociedade, ok? Então, vamos pensar na comunicação dessa sociedade. Eu, como dei o exemplo para vocês e de vocês, isso vai entrar dentro da variante social. Não quer dizer que se eu chegar numa roda de amigos e falar assim, fala parceiro, como é que tá? Beleza? Eu não estou usando a minha formalidade, eu estou usando de acordo com a minha sociedade que eu estou ali, né? O meu meio. Nesse caso, aquele meu meio ali é um meio que me dá, que me favorece isso. Eu não preciso usar, né? Uma coisa tão formal. Eu posso utilizar uma linguagem informal. E de idade também, né? Que é muito importante, foi o exemplo que eu dei de vocês, alunos. Ok? Então, continuando assim. Assim, objetivos diferentes na comunicação fazem com que nosso registro da linguagem se modifique. O contexto social pode intervir no tipo de linguagem a ser utilizado. E é fundamental usarmos uma linguagem adequada a cada situação comunicativa. Partindo para a segunda variante. Aqui, a segunda é essa aqui, ó, variante regional. Né, que é que a gente viu ali como geográfica, ela tem esses dois nomes, né? Que eu disse que vai depender da região do nosso país. Então, tá aqui, ó. O Brasil é um país de grande extensão territorial. Cada região tem seus próprios costumes, sotaques, vocabulário e jeito de organizar as frases.
Essa variedade indica a riqueza e a multiplicidade nacional. Não se deve afirmar que uma região use a língua de forma mais correta que a outra, já que todas as variedades atendem à necessidade do cidadão de se comunicar. Também não é adequado tomarmos como referência e modelo a linguagem da região mais desenvolvida da capital. Vale lembrar, aliás, que a capital do país já foi Salvador. Rio de Janeiro e hoje é Brasília, cada uma representante de uma região diferente. Então, vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Né? Que as variantes regionais vai de acordo com cada região do nosso país. E a gente não pode dizer que a região, sei lá, do Nordeste é a certa, né? A do Sudeste é a certa. Não, eu não posso dizer isso. Ele deu exemplo ali, por exemplo, né, da capital, dizer que a linguagem correta, a forma correta é ao lado da capital. Não, eu não posso dizer isso, tá bom? Cada região, né, vai ter a sua linguagem dentro, né, do seu meio comunicatório. Então, eu posso dizer que dentro de uma necessidade lá do sul, e eu vai atender a comunicação de lá. E tanto pode ser do Nordeste, do Norte, né, do Sudeste, isso não vai implicar, ok? E aí eu vou ter aqui os exemplos para vocês poderem ver isso na prática, porque falando assim vai ser, professor, não tem tanta diferença. Olha ali uns exemplos, ó. O aipim, né? Ele pode ser aipim, pode ser mandioca e pode ser macaxeira. Então, tanto dependendo da região, vai ser conhecido como aipim, outros como mandioca, outros como macaxeira. Olha ali, ó, outro exemplo: tangerina, mexerica e pocã. Então, todas elas tratam da mesma fruta, da tangerina conhecida por nós, né? Em alguns sacolões, até você vê lá, tangerina pocã. Quer dizer, eles usam pocã como uma espécie de tangerina específica, né? Mas é tudo tratando da mesma fruta, que é a tangerina. De repente, se você chegar em uma região chamar tangerina, não vão saber o que é, porque ela é conhecida como mexerica, e assim sucessivamente. Um outro exemplo, ó, sacolé chup-chup geladinho. É a mesma coisa, né? O geladinho é o sacolé, ou conhecido também como chup-chup. Então, cada região vai tratar de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês, foi muito engraçado. Isso aconteceu ano passado, nas férias do ano passado. Eu fui passar uns dias na casa da minha afilhada, né? Lá em São Paulo. Só que não é São Paulo capital. É uma cidade de São Paulo. É lá em Sorocaba, não sei se vocês já ouviram falar. Aí chegou lá, o pai da minha filhada comprou pão na padaria próxima à casa dele. Um pão delicioso. Para mim, eu conheço ele aqui no Rio como pão de leite, né? Parece aqueles pãezinhos de cachorro-quente, aqueles molinhos, né? Não sei se vocês sabem qual é, um pão de leite. Aí, isso aqui pão muito gostoso, gostei muito. Isso ele comprou de manhã pro café da manhã. Quando foi na tarde, eu queria comer de novo, não tinha mais, eu falei pro meu esposo, pô, vai lá na padaria comprar aquele pão, né, que o Everton comprou. O Everton é o pai da minha filhada. Aí ele foi. Quando chegou lá, ele pediu pão de leite, porque a gente conhece aqui no Rio como pão de leite. E aí o cara lá da padaria, foi o padeiro lá, não era padeiro, né, o atendente, falou que não tinha, que não conhecia o pão, não sabia qual era. Só que ele olhou assim, não viu o pão também. Aí ele deu vários nomes de pães lá e meu esposo não sabia. Aí ele comprou um qualquer lá e veio embora. Cadê o pão? Aí ele falou que não tinha nome, nem conhecia o pão. Eu falei, não é possível. Aí quando o meu compadre e minha comadre chegaram em casa, eu perguntei para ele. Aí ele falou, qual é o nome do pão que você comprou? Cachorrão. Aí tá. Aí o Júnior, ele falou esse nome a mim. Eu falei, expliquei a situação para ele. Então, quer dizer, lá eles não conheceram, a gente não conseguiu se entender, né? Porque meu esposo pediu pão de leite, eles não sabiam o que era, e falou o cachorrão, meu esposo também não sabia o que era. Enfim, lá ele é conhecido como cachorrão, aqui para mim é pão de leite. Então, assim, dependendo da região que você for comprar algo e for um nome tão diferente, realmente vai haver essa divergência, né? Na hora de pedir alguma coisa. Então, isso aí é a variante regional. E partindo para a variante histórica, né? A nossa terceira variante. Vou colocar ela aqui. Ó, a língua portuguesa chegou ao Brasil com as caravelas do descobrimento.
Nossa certidão de nascimento foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Mas, de lá para cá, a língua mudou muito. Ela fez interseções significativas com outros idiomas, principalmente indígenas e africanos, e foi ganhando novos contornos, que inclusive distanciaram do idioma como é falado em Portugal. Cada época tem um vocabulário próprio. É claro que não se mudam todas as palavras de uma vez. Caso contrário, não conseguiríamos nos comunicar com nossos avós. Mas as mudanças ocorreram aos poucos, e os falantes vão incorporando novas formas de escrever e falar. Bem, o que é a histórica? A histórica, ela é muito simples, né? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, na verdade, até exemplo da apostila. Não é exemplo da apostila, lá não tinha sempre exemplo, eu coloquei para vocês poderem entender. Olha ali, ó. Vossa mercê, vós mercê, você. Na verdade, o C eu botei mais por conta da escrita, mas hoje está se usando mais o VC, né? Que é a abreviação que vocês utilizam e muitos utilizam aí no WhatsApp. Aqui é o VC, né? Que é o quê? O vossa mercê e o vós mercê é o você de hoje, né? É o você de hoje. Ele veio sofrendo, ó, transformações ao longo da história. Em novelas de época, né? Não sei se vocês costumam ver, ou os pais, mães de vocês, alguém da família, avó e tal, que passa, quando passa na Globo novela de época, você escuta isso aqui. Voz, não é nem o vossa mercê, é voz mercê. Acaba escutando mais isso. É aquele vossa mercê mais na escrita, porque começou com ele. E aí se modificou para voz mercê, assim, e hoje é você. E daqui a alguns séculos, né, o você vai virar VC mesmo, essa é a verdade. Isso aqui é uma variante histórica, ou seja, é a palavra, né, sofrendo alteração ao longo do tempo. Vou dar um outro exemplo clássico para vocês, né? O pH. Deixa eu ver aqui, ó. pH. pH, ele tem som de F. Ó, você vê quando tem nome de Rafael com PH, Sofia com PH. E aí, esse PH que tem som de F, algumas palavras eram escritas com PH. Hoje viraram F, mas antigamente era com PH. Vou dar um exemplo. Farmácia, né? Farmácia, hoje é escrito com F. Mas antigamente ele era escrito com PH. E aí essa transformação, né, ocorre por conta dessas variantes históricas, porque ao longo do tempo a palavra, né, a língua, ela vai se modificando, ela vai se transformando. Para vocês do sexto ano que não sabem, nós tivemos uma nova mudança na ortografia em 2009, né? Vocês já pegaram essa nova ortografia, então já escrevem assim, mas de repente uma tia, um tio, um avô, uma avó vai ter dificuldade com essa nova escrita. Por exemplo, ideia, né? Ideia não tem mais acento. E tinha, então muita gente escreve ainda ideia com acento, europeia com acento, jiboia com acento, porque antes tinha, hoje não tem mais, né? Então, assim, são coisas que ao longo do tempo ela vem se modificando. E algumas palavras também, né? Não sei se vocês sabiam que micro-ondas era escrita junto, hoje é escrito separado. Então, assim, essa mudança é para quê? Para trazer a unificação da língua, né? Os países que falam português tentar se aproximar. Por isso que ele disse aqui, ó, que houve esse distanciamento, né? Do português falado no Brasil com o português falado em Portugal. Por quê? Por conta dessas modificações históricas, ok? Deu para entender? Então, partindo dessas três variantes, vocês vão fazer os exercícios aí das páginas 268 e 271 da nossa apostila e mandem foto e o resumo da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem diante dessas três variantes, né, a regional, a sociocultural e a histórica, é só me perguntar. Beijos no coração. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa, só pedir socorro.